de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Esse texto é um texto bem conhecido, né? Pelo menos assim, recitado, ele é muito recitado, né? Sem derramamento de sangue não há perdão, e isso nos remete, de certa forma, ao que está falando lá em Levítico. Levítico é um livro, quem lê Levítico pela primeira vez, de forma desavisada, fica até surpreso com tantas vezes em que Deus pede para sacrificar algum animal, derramamento de sangue, de fato, sangue mesmo, de verdade. Mas tudo aquilo tem um sentido, irmãos, tudo aquilo tem um propósito. Por que tanto sangue é derramado? Talvez centenas de litros de sangue diariamente derramados ali no templo, né, na tenda, na verdade, para a purificação ali do pecado do povo. Porque Deus estava querendo ensinar para o seu povo uma consequência que o pecado deles trouxe, que o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, trouxe, e que o sangue de todos aqueles animais que morriam, eles estavam simplesmente ali representando ou dando luz ao sangue perfeito que viria vir para nos perdoar. Você quer ver um exemplo? Imagine aí, lá naquele tempo, o dia principal ali no livro de Levítico, o ápice do momento ali do livro, é quando fala a respeito do dia da expiação. O que era o dia da expiação, irmãos? O dia da expiação era um dia específico, um dia de juízo, em que Deus fazia ali, em que o sumo sacerdote, na verdade, fazia ali a expiação, ou seja, do pecado de toda a comunidade, de todo o povo. E aí o que acontece? Nesse dia, né, no dia do perdão, era feito o seguinte: um animal era sacrificado, o sacerdote se purificava primeiro, ele sacrificava esse animal para perdão dos seus pecados, e agora o sumo sacerdote ele começava o processo de expiação dos pecados do povo. Então um animal era sacrificado para perdão dos pecados de todo o povo, é como se os pecados do povo fossem ali colocados sobre aquele animal, e aquele animal era sacrificado, era morto, para que todo o povo fosse purificado. É como assim, que os pecados de todo mundo durante o ano agora fossem, né, expiados ali naquele momento. A gente leu sobre isso nesses dias. Mas o que acontece? Era um acontecimento que todos os anos se repetia. Se você olhar durante todo o período que o povo de Deus ficou no deserto, acontecia esse dia da expiação, ou seja, esse sacrifício se repetia anualmente. Então, tenta imaginar. É como se, assim que o sacerdote terminasse de fazer toda aquela expiação ali pelos pecados do povo, é como se eles, vamos trazer assim para um contexto para vocês entenderem, é como se eles estivessem todos, a gente está limpo, a gente está livre. Só que aí, no ano que vem, precisaria fazer tudo de novo, porque eles estão sempre pecando, né? E aquilo ali, de certa forma, era Deus mostrando para eles que o sangue dos animais era ineficaz para que eles fossem salvos. Deus fez com que o sangue fosse derramado desde o início para o perdão dos pecados, porque ele já sabia a forma como ele iria providenciar o perdão dos pecados da raça humana. Sangue seria derramado. O sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria derramado muito tempo depois que o livro de Levítico foi escrito. E por isso Deus já estava ensinando, colocando na cabeça do seu povo isso. Tenta imaginar, gente, como que deveria ser viver naquele contexto. O homem vai lá e apronta um pecado, faz alguma coisa de errado, e aí um animalzinho agora está morrendo, ele está vendo o sangue escorrer ali, aquele animalzinho morrer, simplesmente porque ele pecou, não o animalzinho. A culpa não estava sobre aquele animal. A culpa era do homem, mas o animalzinho é que tinha que morrer. Então, tenta imaginar. Quando a gente imagina com um animal que você, né, nem liga, você talvez não sente tanto, mas vamos mudar aqui um pouco o cenário, só para você tentar entender como que isso deveria começar a mexer com eles. Pensa junto comigo que você tem aí um animalzinho de estimação. Talvez você tenha um gatinho ou um cachorrinho de estimação, um animalzinho que você gosta muito. Tenta imaginar que você faz alguma coisa de errado, e aí agora esse animalzinho que você considera tanto aí, que você tem na sua casa, vai ter que morrer porque você errou, porque você contou uma mentira, porque você pecou. A gente falava, morrer é muito simples, mas tenta imaginar você vendo aquele animalzinho ali ser sacrificado, o sangue escorrendo, tudo aquilo ali. Sabe? Provavelmente aquilo ali traria, né, uma consciência da culpa para aquelas pessoas ali. Então era uma forma de Deus fazer com que a pessoa que pecou não ficasse, sabe, aquém do seu pecado, que ela olhasse para aquele animalzinho, para o sangue escorrendo, para o sofrimento do animal ao ser sacrificado e pensasse, olha só o que o meu pecado fez. Olha o que a minha mentira, o que o meu adultério, o que o meu crime fez. Fez com que esse animal inocente morra, sofra.
sabe? Então era uma forma de Deus começar a colocar na cabeça do povo que um inocente teria que morrer para que todos os pecados fossem apagados.